Oi, gente, tudo bom? Acompanhando a programação da TV Câmara Campinas e agora aqui mais um Mãos Solidárias no ar, para você conhecer a história de mais uma entidade, de uma associação. E hoje nós viemos ao Jardim São Marcos, dessa vez para conhecer um pouco mais da história da Associação Beneficente Campineira. Ela tem uma longa história lá dos anos 50, a gente vai conhecer um pouco dessa história, vai saber um pouco dos detalhes, e quem vai conversar primeiro hoje aqui com a gente é o Edson Cardoso, presidente aqui da instituição. Edson, obrigada pelo seu tempo, por ter tirado esses minutinhos para conversar com a gente e contar um pouco da história desse lugar. A gratidão é nossa. É muito bom falar sobre a ABC, uma das mais antigas instituições sociais de Campinas. A ABC começou em 1950, na metade do século passado, por uma mulher, Dona Elizabeth Nunes, visionária, que percebeu a necessidade de uma ação mais organizada ali na área central de Campinas. Isso foi acontecendo. A ABC atendeu bastante na área da saúde, teve um ambulatório médico, odontológico, farmácia e também uma grata memória foram os enxovaizinhos para crianças que eram de mães solteiras naquele momento com muita dificuldade. Isso foi sendo suprido por ações voluntárias de mulheres lá da Igreja Metodista Central. A ABC cresceu, chegou até o São Marcos, onde hoje está concentrada o conjunto maior de ações da ABC. Aqui nós atendemos 90 crianças, 150 famílias. As crianças vêm aqui no contraturno escolar e se envolvem com atividades que melhoram a formação. E também atendemos as famílias em diversas necessidades que as famílias têm. São famílias em situação de vulnerabilidade social e a ABC tenta responder um pouquinho para melhorar as condições de vida dessa população. Como você já deu aí a deixa, né? Começou, a gente tem aqui um pouco sobre a história, a Sociedade de Mulheres da Igreja Metodista Central de Campinas, com o cesto do bebê, depois o dispensário infantil e lá no fim dos anos 60 virou aqui com esse nome, né, ABC, Associação Beneficente Campineira. E quando surgiu, na verdade, era outra proposta, né, diferente do que é hoje, porque vai crescendo, vai evoluindo, vai mudando. O que foi mudando de lá para cá para chegar em como ela é hoje? Bom, primeiro, a ABC começou a ter um processo de institucionalização. E aí surge cooperação com a FEAC, com a Federação das Entidades Assistenciais de Campinas, e também com a Prefeitura Municipal de Campinas, a Secretaria de Promoção Social. Isso foi exigindo que a ABC apresentasse projetos mais definidos de ação social, vinculados à educação e também às questões de saúde. E aí houve a doação de uma família também da Igreja Metodista para esse terreno aqui no São Marcos, e a condição que a família colocou para a doação do terreno foi assistência social, atender a população. Acredito eu que naquele momento, acho que há quase 40 anos, aqui no São Marcos, o perfil do bairro São Marcos tinha muita carência. Talvez muito mais que hoje, porque hoje o Brasil avançou, existem políticas públicas mais consistentes, né? E a ABC faz parte desse conjunto de oferecer as políticas públicas para essa população em vulnerabilidade social. Então há atendimento às crianças, né? E extensivamente aos familiares. E aí há vários programas aqui no São Marcos. Também é mantido um programa, por exemplo, uma preparação para o Enem, lá no centro da cidade. Estamos desenvolvendo também no centro da cidade um programa para jovens visando a empregabilidade, que é um desafio da nossa época, a busca do emprego, a capacitação técnica. Então a ABC vai também tendo as suas ações sendo atualizadas de acordo com os desafios do momento, né? As necessidades. As necessidades do momento.
E uma questão muito importante é a gente contar com também, além das verbas, né, como eu disse, da FEAC, da Prefeitura, também há um forte vínculo com o voluntariado. O voluntariado é uma força oculta, talvez, mas muito forte, muito forte. E a ABC se beneficia disso e, através disso, ela alcança mais famílias e permite sonhar com novos projetos para atender aí as carências. Porque na verdade começou de forma totalmente voluntária, né? E como foi crescendo, vocês se colocaram na necessidade de colocar projetos em entidades públicas para poder até dar mais suporte para as pessoas, né? Sim, voluntário, e aqui eu queria destacar o voluntariado feminino, porque começou com uma senhora, né? E as mulheres metodistas, o Sexto Bebê e tudo mais, sempre há a participação forte da mulher, né? E há homens que também participam no apoio, que é um pouco o meu caso aqui, mas sempre reconhecendo a força voluntária e, dentro dessa força voluntária, o papel da mulher, um papel muito importante. A ABC ela funciona ininterruptamente por 72 anos. Agora, na pandemia, houve uma readaptação, né? Houve distanciamento social, mas a ABC nunca deixou de estar presente de forma online, de forma remota, às vezes recebendo de maneira muito criteriosa algumas famílias para retirar cestas básicas. A gente sabe que as questões de carência aumentaram muito durante a pandemia e agora, na retomada, temos visto com muita alegria a volta das crianças e aí também tentando ajudar um pouco na recuperação desse período em que houve prejuízo à formação educacional. Então a ABC tem forte ação social, mas não tem como deixar de ter também uma forte ação educacional. E como eu disse, novos projetos virão na área de empregabilidade e esperamos continuar contando com o voluntariado, além dos recursos já colocados à disposição pelos diversos poderes, mas também contar com a força do voluntariado, da mulher voluntária, da população voluntária. E tenho certeza, os recursos da ABC, eles chegam à instituição, são depositados em uma conta institucional, cujo PIX é o CNPJ da instituição, o 46 044 780 1000 ao contrário, -72. Você, voluntário ou que tenha interesse e quiser cooperar com a ABC, pode usar esse PIX, é a garantia do vínculo com a instituição e um uso que é fiscalizado pelos órgãos de controle, para garantir que esse recurso se destine evidentemente e como tem que ser para essa população que conta com o nosso apoio da instituição e também com o apoio da população de Campinas. Esse programa Mãos Solidárias tem cumprido um papel fundamental de divulgar e de colocar mais pessoas que têm essa vertente, né, do voluntariado, da solidariedade, da empatia, para cooperar com instituições como a ABC e outras instituições. Campinas é rica, é rica nesse sentido. A força do voluntariado é muito presente, é muito forte em nossa cidade. E o programa Mãos Solidárias, o programa Mãos Solidárias cumpre um papel ao qual eu reconheço e meus cumprimentos. O Campineiro tem muito, né, essa questão do voluntariado forte aqui, tanto que o Mãos Solidárias está sempre visitando outras instituições, mostrando a história, contando a história de outros locais. E eu espero que as palavras do Edson sejam como saídas da boca de um anjo, que a nossa missão esteja sendo cumprida, que as pessoas conheçam mais as instituições, possam participar, ajudar, ser voluntário, que o Mãos Solidárias esteja cumprindo aí essa missão. Mas Edson, você falando da questão do voluntariado, mas vocês têm os funcionários aqui, como é que funciona essa parte? Vocês funcionam todos de forma voluntária, vocês recebem voluntários, vocês têm profissionais contratados por meio das parcerias de vocês, como é que fica essa parte para poder dar todo esse suporte para quem vem aqui buscar alguma ajuda? Perfeito. Para dar conta, né, de organizar essa recepção do voluntariado, há que ter uma equipe fixa.
E nós temos uma equipe capacitada, selecionada criteriosamente de acordo com a formação, justamente para ter sintonia do papel institucional da organização com os recursos que recebe, que são, como eu disse anteriormente, são continuamente fiscalizados pelos órgãos de controle. Então tem todo um critério de prestação de contas e precisa de uma equipe voluntária para isso. Mas talvez uma equipe profissional para isso, para gerenciar isso é necessário uma equipe profissional. E há também uma equipe profissional que lida diretamente com as crianças. São educadoras, são pessoas que têm a formação, tem a estrutura também da alimentação, que as crianças recebem aqui, almoço, uma refeição, e aí precisa de cozinheiras. As nossas cozinheiras aqui são também tem um papel muito importante, porque também tem que buscar a segurança alimentar, né? A segurança alimentar, e aí tem esse conjunto de profissionais que são pagos com esses recursos da prefeitura, por exemplo, da FEAC, e isso tudo aliado à força voluntária, que não tem custo, tem colaboração, a gente consegue prestar esse serviço para essas 90 crianças diretamente, alcançando 150 famílias. Na área central também, a gente está tentando atrair o jovem para essa questão do Enem ou da empregabilidade. Queria destacar também que está tendo um fato novo, que é a população de rua. Lá no centro, a ABC, ela fica bem no centrão, e lá é muito visível essa questão da população de rua. Então tem havido ações em parceria com outras áreas da igreja para tentar acolher essa população. E agora tem também um fato mais novo ainda, os refugiados, que têm chegado de maneira expressiva aqui na nossa cidade. Campinas é uma cidade de contradições, né? É uma cidade rica de um lado, por isso atrai, né, muita gente, mas também para dar atendimento a essas expectativas há que ter organizações, e há várias junto com a ABC que atuam também no centro, e a ABC nesse momento fortemente aqui no São Marcos. Me corrija se eu estiver errada, mas tem, como você falou, a unidade do centro e aqui do Jardim São Marcos. As atividades que tem lá são as mesmas daqui, são diferentes? Como é que funciona isso? As atividades da ABC no centro são um pouco diferenciadas. A gente atende uma população mais próxima da terceira idade. Então tem atividades de artesanato que além de gerar uma ocupação, né, para as pessoas que trabalharam a vida toda e agora estão aposentadas, ou enfim, e elas vão lá, o artesanato tem um efeito terapêutico, mas esse efeito terapêutico também resulta em geração de renda. Algumas pessoas precisam complementar as rendas das famílias, e esse artesanato, por exemplo, ajuda nisso. Temos também um foco em atrair o jovem que está concluindo o ensino médio, e aí o Enem aparece como um espaço importante, e iremos desenvolver, está na pauta, um novo projeto que é ligado à empregabilidade. Aí nós vamos procurar os órgãos oficiais, né, da prefeitura, do estado, da federação, para organizar esse projeto que possa acolher jovens na formação e na busca do primeiro emprego. Ao todo, com essa unidade, a unidade do centro, vocês acham que chegam a atingir quantas pessoas, quantas famílias? Eu acho que diretamente a gente atende nas atividades da ABC pelo menos 200 pessoas. E famílias eu estimo que isso dobre, porque tem, acho que de 400 a 500 famílias são alcançadas pelas ações da ABC, no São Marcos e na área central. E já é uma instituição consolidada, né? Todo mundo já conhece bastante, então as pessoas vão sabendo que é um lugar seguro, que é um lugar organizado e que podem contar com apoio, com a ajuda que vocês podem oferecer, né? Isso. A ação social, ela separando, né, o Estado é laico, mas a ação social da ABC, ela tem forte inspiração em preceitos do metodismo, que vincula, né, a prática da fé com a prática social. Então a ABC cumpre também, além disso, esse preceito, e aí isso gera também um controle interno, um controle da instituição,
para que essas atividades, além de estar em sintonia com os preceitos específicos, também responda à sociedade para que faça sentido a ação social e até uma visão de fé, né? Fé e prática. E você já está há quanto tempo envolvido na associação? Eu sou envolvido já há pelo menos 20 anos, mas respondendo pela instituição, esse é o segundo mandato. Então, 4 anos oficialmente, mas desde sempre vinculado aí pelo vínculo com a igreja e também com essa definição de fé e prática. No final, são quantas pessoas mais ou menos envolvidas para garantir as atividades nessa unidade, na outra? Vocês têm uma equipe, assim, pode contar também com a presidência, mais ou menos em quantas pessoas? Eu acho que nós temos, assim, na gestão, né, nós temos 20 pessoas envolvidas, assim, oficialmente. Tem a diretoria e tem o corpo técnico, o corpo de funcionários. Mas há uma força que eu não consigo medir agora, que é as pessoas voluntárias. Por exemplo, o artesanato. Nós temos professores que são voluntários, que vão lá, ensinam uma técnica, o crochê, o bordado, são voluntários. A gente eles nem querem receber, eles vão lá porque têm esse talento e querem espalhar isso. E aí tem, como eu disse, tem o efeito terapêutico, né? Em algum momento da vida a gente que foi muito ocupado, a gente precisa continuar tendo nosso tempo aproveitado, e para algumas situações há a perspectiva de geração de renda, o que é bom também, que é um outro fator de impacto da ação da ABC. A ABC, que a gente está conhecendo hoje aqui, é a Associação Beneficente Campineira, na unidade aqui do Jardim São Marcos. O Edson Cardoso, que é o presidente da instituição, está contando um pouco da história aqui, que veio lá dos anos 50, que já vem fazendo atividades desde aquela época, várias décadas, que é consolidada aqui na região. O Edson tirou esse tempo para conversar com a gente e eu queria deixar esse momento para você, se você quiser deixar algum recado, um número, convidar as pessoas para o voluntariado, eu deixo esse momento da câmera totalmente para você dar o recado que quiser. Eu queria destacar que ao longo da história a ABC recebeu alguns reconhecimentos através de premiações por boa prática de gestão. Nós tivemos 2 vezes o prêmio Bem Eficiente, que é um prêmio específico para organizações sociais a partir de medidas de eficiência no alcance das ações sociais. Recebemos também da Câmara Municipal de Campinas, em alguns momentos, 70 anos, em alguns 60 anos, quando tem essa coisa de década, reconhecimento das instâncias municipais, e também queremos destacar como muito importante a parceria com a Prefeitura, com a FEAC, e também conclamar todas as organizações sociais de Campinas que a gente se integre mais, né? Já temos uma certa integração, mas podemos integrar mais e isso pode potencializar ainda mais o alcance das nossas ações. Edson, obrigada pelo seu tempo, por ter ficado aqui contar um pouco da história da instituição. O Mãos Solidárias da TV Câmara fica de portas abertas para outras atividades que vocês forem fazer. Obrigada pelo tempo, viu? Eu agradeço e destaco o trabalho da equipe que faz o programa, né? A série Mãos Solidárias. É muito importante para as organizações sociais. Vocês estão cumprindo um papel pelo qual a gente agradece muito. Obrigada, Edson. O nosso passeio hoje aqui pela ABC, Associação Beneficente Campineira, continua. Ainda vamos conversar com outras pessoas que trabalham na instituição, que foram beneficiadas pela instituição. E vocês ficam com imagens do local, das atividades, das oficinas, ou mesmo fotos para vocês conhecerem um pouquinho mais daqui.
bate-papo continua aqui na Associação Beneficente Campineira, porque tem muita história para contar ainda, tem muito que a gente saber sobre as atividades daqui. E quem vai falar um pouco sobre elas, vai nos contar, é o Milton Pereira, coordenador geral. Milton, obrigada pelo seu tempo que você disponibilizou para conversar com a gente. Queria agradecer à TV Câmara pela possibilidade de apresentar essa experiência exitosa da Associação Beneficente Campineira e mandar um abraço para os telespectadores aí do programa Mãos Solidárias. Milton, vamos falar um pouco sobre o cronograma, o dia a dia das atividades aqui na associação. O que vocês oferecem para quem vem de fora e quer participar, quer conhecer um pouco mais? Bom, a Associação Beneficente Campineira, é importante contextualizar, ela está situada na região norte de Campinas, especificamente no Jardim São Marcos, que é uma região de extrema vulnerabilidade social, acentuados, infelizmente, aí pelo período da pandemia. Aqui nós ofertamos para as crianças de 6 a 14 anos alimentação, então elas têm um café da manhã logo que chegam às 8 horas da manhã, e depois vão para as atividades e aí é ofertado um almoço. Depois nós temos as crianças que vêm no período da tarde, crianças e adolescentes, e o mesmo procedimento, elas têm um almoço, têm um café da tarde e várias oficinas são oferecidas. Entre elas nós temos informática, temos aulas de canto, cidadania, meio ambiente, iniciação ao mundo do trabalho, entre outras. E as atividades são, por exemplo, segunda-feira atividade X, terça-feira atividade Y, é tudo organizadinho assim ou tem mais uma dinâmica mais flexível? Não, elas têm uma dinâmica durante a semana, né? Cada dia ela tem uma atividade diferente. Hoje, especificamente, nós temos a atividade de sapateado, que ocorre de terças e quintas-feiras, por exemplo. E assim, aqui o Edson contou pra gente que o público é mais jovem, lá na outra unidade é uma pessoa já de idade mais avançada, mas tem o critério, tipo, aqui vocês só atendem de, por exemplo, só dando um exemplo, de 6 a 20 anos, tem esse critério aí ou é mais aberto? Tá, falando especificamente no Jardim São Marcos, nós temos atividade com as crianças de 6 a 14 anos, que são as oficinas que são oferecidas, mas existe um trabalho com a família também. Então, existe a distribuição de cestas básicas, que por conta da pandemia, a questão da segurança alimentar, nós tivemos que executá-la, e isso perdura até hoje. E tem algumas atividades como empreendedorismo, nós temos parcerias com o Sebrae, por exemplo, e é ofertado isso para os adultos, para as famílias aqui do território. O Edson disse, inclusive, que vocês estão aí pensando em coisas mais para os jovens que vão fazer o Enem, tá com umas coisas novas por vir, né? Exato. A Associação Beneficente Campineira tem uma outra unidade na região central de Campinas. E lá, por exemplo, ela tem um curso preparatório para o Enem, entre outras atividades são ofertadas para a comunidade ali da região central, como é o caso do artesanato. E assim, quem conhece a instituição, quem é do bairro, quem vai ver o Mãos Solidárias e conhecer um pouco mais dessa história, como é que, se alguém tiver interesse, como faz para tentar fazer as atividades aqui? Como é que funciona essa triagem, esse primeiro contato? É importante ela acessar o site da Associação Beneficente Campineira, ABC, que é o www.abcmetodista.org.br. Ali ela tem os contatos, ela pode entrar em contato por telefone, é feito um atendimento inicial da assistente social, que vai verificar todos os indicadores socioeconômicos dessa família, para aí sim definir aí as ações que ela pode participar. E assim, a pessoa pode fazer atividades durante muitos anos, pode ficar vindo sempre que quiser, ou meio que fica 2 anos, já tem que sair, como é isso? Nós temos as atividades ofertadas para crianças e jovens de 6 a 14 anos, mas temos atividades posteriores a essa faixa etária. Então, geralmente eles frequentam até os 14 as atividades das oficinas do decorrer da semana e posteriormente fazem informática, empreendedorismo, tem o sapateado que é ofertado também acima dos 14 anos, entre outras atividades. E você já está aqui na instituição há quanto tempo? Eu atuo na ABC já há 3 anos. 3 anos? Já deu para ver muita história bacana, né? Já deu para ver algumas crianças pequenas voltando depois? Sim, nós temos vários cases exitosos, Dalila. Entre eles eu destacaria o Luiz Guilherme, que é o educador de sapateado, por exemplo, que foi um educando, um usuário do projeto,
que fazia as oficinas de sapateado, se destacou nessas oficinas, chegou a fazer intercâmbio internacional de sapateado. Até hoje nós recebemos sapateadores do mundo inteiro que vêm até a ABC, e hoje o Luiz Guilherme ele é um educador social, não só na ABC, mas em outras instituições de Campinas, e também tem um grupo de sapateado que se apresenta pelo Brasil e até em outros países. É muito bom ver isso, né? Sem dúvida. Milton, vocês têm 2 unidades, são 2 estruturas para dar conta. Como que a instituição busca os recursos para poder manter esses espaços em pé? Vocês têm participação, parceria com entidades governamentais, mas vocês também fazem outras atividades para poder suprir as necessidades daqui? Como tem muita instituição que faz o dia da pizza, faz um brechó, ou vocês contam mais realmente com as doações? Tá. A ABC ela foi instituída pela Igreja Metodista Central de Campinas, que contribui até hoje. Porém, ela estabelece parcerias com o poder público, com a Prefeitura Municipal, com a Fundação FEAC, aqui de Campinas, que ajuda bastante a Associação Beneficente Campineira, pessoas físicas que contribuem mensalmente como associados ou apadrinhando algumas crianças em eventos esporádicos, como o Dia das Crianças, e entre outros. E é uma mobilização da sociedade civil. Então nós temos apoio em diversas frentes, e aí tem os eventos, temos os bazares, vendemos alguns produtos como feijoada, que nós tivemos recentemente, e assim sucessivamente. Estão sempre se movimentando, né, para poder dar conta. Perfeito, Dalina. Milton, a gente conheceu um pouco da história, conheceu um pouco do dia a dia daqui. Quer deixar mais um recado, alguma informação que seria importante falar, que eu não mencionei? Eu deixo esse instantinho para você, se você quiser dar mais algum recadinho. Eu queria convidar os telespectadores da TV Câmara a participarem junto conosco nesse desafio que é essa mobilização em prol da população que hoje se encontra em situação de vulnerabilidade social. E como eu disse no início da entrevista, foi acentuado aí por conta da pandemia. Nós trabalhamos em várias frentes, garantia dos direitos das crianças, temos trabalho de empreendedorismo, então existem várias possibilidades de contribuição, seja por meio do trabalho voluntário, doações de mantimentos para distribuição para a população, em espécie pode ser também, enfim, existem várias possibilidades, é só entrar em contato conosco que a gente pode identificar aí a melhor maneira de cada um que queira contribuir. Milton, obrigada. Nossa conversa aqui ainda vai continuar, a gente ainda vai ver mais o espaço, vai ver mais fotos, mais imagens, vamos conversar com outras pessoas também que foram beneficiadas aqui pelo espaço. Eu espero que vocês continuem com a gente, viu?
que tem longa história com a instituição, com a Associação Beneficente Campineira, e agora a gente vai conhecer um pouquinho da história da Neide, a Neide Aparecida da Silva. Obrigada que você tirou esse tempinho para vir conversar com a gente, viu? Imagina. Neide, você estava me contando que a sua história com a instituição é lá de 1998, né? Você chegou a trabalhar aqui, teve filhos, netos aqui. Como é que essa história começou lá atrás? Então, eu congregava na igreja metodista, aí veio um pastor, né? E falou comigo que estava precisando de uma monitora no ABC. Aí me indicou para a ABC. Aí eu vim, fiz um teste e comecei a trabalhar. Trabalhei aqui 4 anos e meio. E tinha várias atividades, né? Era muito bom. A ABC é um pouco não, é tudo família, né? Participo de todas as reuniões, faço gosto de participar, porque a gente fica informado. Eu preciso de alguma coisa, eu venho aqui, me informo com a Solange, com alguém do ABC. E assim, na época que eu trabalhei, tinha várias atividades, mudou bastante, né? Porque a tecnologia vai mudando, mas também através desse trabalho que eu trabalhava aqui, eu até cheguei a casar aqui, né? Casei na igreja, fiz a festinha aqui, né, no pátio, usei o pátio, usei lá para comes e bebes, né, para recepção, né, e depois passou um tempo e eu ficava sempre vindo aqui, conversando com as amigas, né, de trabalho, e sempre tive vínculo. Aí veio o meu neto, Vitor Hugo, que está aqui, ele estava na 4ª série, hoje ele está na 8ª, ele está com 13 anos. Ele já está há um bom tempo aqui, está no 8º ano. E assim, eu tenho um bom vínculo com o ABC, porque o ABC ele é um apoio para mim. Eu insisti muito para que o Vitor Hugo ficasse aqui, que é o meu neto. E me ajudou muito, porque eu trabalhava na época, agora eu não trabalho, mas assim, ele apoia o pessoal do bairro, né, a comunidade. Às vezes tem passeio, a gente, né, assina, vai, é muito bom. E assim, tem colaborado com cestas básicas, tem colaborado em... A assistência social me colabora muito assim com palavras, sabe, conversando. Não tem tamanho, a ABC para mim é família, é uma grande família. Sabe, um vínculo muito grande com o ABC. E por isso você confia de deixar seu neto aqui? Confio muito. Veio pra cá, eu falo, tá no ABC, tá seguro. E hoje eu falo, ABC do São Marcos é a melhor ONG, né, de todas aqui, porque assim, eu sei que é fechado, porque eu trabalhei aqui. Inclusive o Guilherme, que dá aula de sapateado, ele foi meu aluno. E eu fico muito grata por isso, de ter orgulho, né, dele ser um professor hoje do ABC, né? Foi meu aluno e ser professor do ABC. Então, assim, muito, muito grata mesmo. E quais atividades que seu neto faz ou já fez aqui durante esses anos? Olha, tem o sapateado, a informática, artes, apoio escolar, eu acho que ainda tem leitura. Agora tá, educação física, né? Fala ginástica, educação física, aula de música. No momento não estou me recordando todas. Várias atividades, mas tem né? várias atividades, muito boa. E você foi monitora daqui, hoje, no caso, você foi profissional aqui do espaço, conhece o espaço, conhece os métodos deles. Hoje você tem seu neto aqui, é uma história que já vem aí antiga, você mora na região, então você vem para cá para fazer atividade ou deixar seu neto com segurança, né? Você sabe que pode confiar. Sim, ele vem com segurança e
Até os 10 anos a gente trazia, pagava alguém para trazer, pedia para alguém trazer. Agora ele vem sozinho, né? Que é a mesma rua, com segurança, com certeza. Ele fica aqui, né? Eu sei o horário que chega, o horário que sai, qualquer coisa eu passo uma mensagem para ver se ele veio, chegou, se sai atrasado, ou se pode ainda entrar, né? Pode estar sempre comunicando. E tem muita segurança aqui. Você certeza. tem essa proximidade com os funcionários, eles te dão essa abertura? Tenho. Os funcionários daqui são muito abertos, eles conversam e orientam. E nas reuniões, nossa, a reunião tem um gosto de participar das reuniões, são muito boas. E cada vez que a gente vem, a gente se alimenta mais, né? Sendo moradora do bairro, poder ter essa confiança na ABC. E assim, em relação ao seu neto, que já tem alguns anos que está aqui fazendo atividade aqui, você sente que as atividades que ele realiza aqui muda o dia a dia dele, muda o comportamento? Você acha que valeu a pena com que ele viesse para cá, fizesse as atividades aqui? Valeu a pena. Como valeu? Porque assim, tem atividade que ele chega, ele já me conta. Olha, hoje eu fiz sapateado, gostei muito. O professor ensinou um passo novo hoje, foi muito bom. Ele é animado para vir. E ele falou, chegou em casa contente esses dias, falou assim, nossa, agora a gente tem educação física e vai ter uma musicalização. Eu ainda não sei ainda, mas vai ter música, também psicóloga, sabe? A gente tem esse apoio também da psicóloga, tá? Esse apoio. Sempre quando eu precisei para ele, né, que ele mora comigo, então assim, eu preciso de um apoio, de uma psicóloga, porque assim, na minha idade, ele tem 13 anos, ele precisa eu preciso de apoio para estar apoiando ele. Então aqui ele encontra esse apoio. Aqui ele encontra esse apoio, com certeza. Muito interessante a história da Neide. Achei muito legal o fato dela ter trabalhado aqui anos atrás, hoje ter um neto, conhece a instituição de dentro. Neide, obrigada pelo seu depoimento. Se quiser deixar mais algum recado, quer contar mais alguma coisa? Não, só que eu sou muito grata à ABC, sabe? Indico, mas não tem vagas, né? A procura é grande aqui no São Marcos, é muito grande a procura, porque assim, a ABC é uma ONG muito educativa, é familiar, então assim, as pessoas pedem para mim, porque sabem que eu tenho vínculo. Ai, fala lá no ABC para mim, mas não tem vaga, né? A procura é muito grande, então assim, eu sou muito grata por isso, para as pessoas confiarem em mim, porque já trabalhei aqui também, né? Depois montei uma escolinha em casa, trabalhei 10 anos na escolinha, aí comecei a faculdade, não terminei, parei com a escolinha. Mas assim, as pessoas me procuram para me indicar para a ABC, que é vaga. Mas assim, porque é uma ONG que tem muita procura, então a ABC eu não posso indicar. Indico, falar, passa lá, né? Dá um nome, quem sabe, né? Pode surgir uma vaga. Mas enfim, é isso. Sou muito grata. Neide, eu que agradeço, eu que fico grata de você dividir sua história com a gente. Obrigada. Obrigada eu. Assim como a Neide, com certeza tem outras histórias aqui na região, aqui no bairro, que foram atendidas pelas atividades da ABC. O Mãos Solidárias de hoje fica por aqui. Vocês conheceram a história dessa instituição, dessa associação. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham tocado aí o coração de vocês para fazer uma mudança, para fazer um voluntariado, para fazer alguma ação. Como eu sempre digo, os números, os contatos ficam passando durante o programa. Você pode depois no YouTube ver com calma, dar um pause, anotar com bastante atenção para poder fazer a sua doação ou para entrar em contato para conhecer a instituição pessoalmente. Convido vocês para assistirem os programas anteriores e outros programas da grade da TV Câmara Campinas. O Mãos Solidárias fica por aqui e eu aguardo vocês na próxima edição. Até mais!